Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, vocês estão preparados para a nossa aula de hoje? Está recheada de coisas maravilhosas para você. Eu quero convidar você a se encantar pela literatura. Então, meus amores, vamos lá conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Olha aí, o objeto de conhecimento da nossa aula 10 é manifestações artísticas e culturais com práticas que estimulam a imaginação e criatividade. Detalhamento desta aula: apreciar as variadas formas de manifestações artísticas e culturais, valorizando a criação humana. Eu quero que você valorize muito o que nós vamos apresentar para você hoje. Quero estimular você a gostar deste conteúdo. Eu garanto para você que vai ser muito, muito útil para você. Então, amores, o que nós temos para hoje? Vamos lá? Vamos! Amores, nós vamos começar a nossa aula de hoje, que é muito, muito especial. Olha, eu tô tão emocionada que está travando. Conceituando arte para você. Você sabe que a arte é tudo, né? Tudo é arte. Considerando de um determinado ponto de vista das criações humanas, né? Do mundo cultural, porque existe um mundo natural. Mas então vamos ver o que se entende por arte. A palavra arte vem do latim ar. E é o quê? É o conceito, né, a definição que engloba todas as criações. Preste atenção. Todas as criações realizadas pelo ser humano. Então, todas as criações humanas para expressar uma visão, um ponto de vista, uma abordagem sensível que vem da sua sensibilidade, do seu interior, do seu eu, né? Uma abordagem sensível do mundo. Seja esta abordagem, seja esta visão, né? E este mundo, para o escritor, real ou imaginário, né? Ou fruto da sua imaginação, da sua criação mental. Então, através de recursos plásticos, linguísticos ou sonoros, a arte possibilita que o ser humano expresse o quê? Expresse suas ideias, expresse suas emoções, seus sentimentos, sua percepção e suas sensações. A arte permite isso, ela possibilita esse universo que o ser humano pode emitir, pode expressar. E a arte, ela pode ser definida ainda, gente, é uma outra concepção de arte, como reflexo de quê? Da cultura e da história, preste atenção. Então, a cultura e a história, ela pode ser representada, a arte representa isso, pode ser o reflexo disso, tanto da cultura quanto da história, sendo que a arte existe em todas as culturas, em todas as sociedades, nos mais diferenciados períodos da história, desde lá, né, das cavernas, a arqueologia tem encontrado formas de expressões artísticas lá, aqui mesmo na Amazônia tem sido encontrado. Então a arte, ela é antiquíssima, ela se perde nos tempos, né, de criação do mundo como se conhece. E esse reflexo, ele existe tendo como base, como fundamentação, como estrutura, o quê? Os valores estéticos da beleza e da harmonia. Geralmente, quando se pensa em arte, pensa-se em beleza, em harmonia, em composição, mas a arte também tem outros fundamentos, além desses aí, tá? Esse reflexo da cultura e da história, né? Que a arte representa, que a arte simboliza, também, né? Ela vai se expressar, além da beleza e da harmonia, em outros aspectos.
Então, você observa aqui, certamente você já viu esta pintura, este quadro, é um dos mais famosos, né? A Mona Lisa. Eu convido você a conhecer melhor essa pintura, tá? Lá em arte, na disciplina de arte, você vai estudar melhor isso aí, mas eu já quero que você associe. Professora, mas não é a literatura que nós estamos aprendendo? Sim, mas a literatura... E aí nós já podemos avançar, não é, para entender? A literatura, ela é uma das manifestações da arte. A arte é muito complexa, é o todo. E dentro da arte, nós temos estas manifestações artísticas, certo? A arte é plural, a arte é grande e ela se subdivide, certo? Então nós temos, convencionou-se que nós temos vários tipos de arte, de manifestações artísticas. Então, a primeira arte que é convencionada, que se chama de a primeira arte, é a música, né? E o seu elemento constitutivo, o material de que é feito é o som, correto? Segundo, a segunda arte, né, concebida assim, convencionada como segunda arte, são as artes cênicas, que compreendem o teatro, a dança, a coreografia e, né, o seu elemento básico vem ser o movimento, correto? Do corpo, né, o movimento ali. Terceira manifestação artística, a pintura, que nós mostramos para você, o quadro de Leonardo da Vinci, né? Você sabe que antes do invento da máquina fotográfica, da fotografia, né? O mundo era representado pelas imagens, né? Os momentos marcantes da história ficaram registrados através dos grandes pintores. Então, a pintura, né, tem como elementos, como estrutura, né, como os elementos constitutivos dessa sua manifestação, as cores, as imagens, os traços, né? E aqui nós temos representação de 3 dessas artes. Você consegue? Coloca para mim aí no chat, se você consegue identificar essas 3 artes. Olha, tá bem fácil, a professora Sheila está aqui já para receber a sua contribuição. Diga aí para mim, as máscaras, elas representam o quê? E aqui, ó, essa que tá aqui, são símbolos de quê? Representam o quê? São os signos de quê? E esta outra aqui, representa o quê? Qual é o tipo de arte que ela está representando? Detalhe, eu já falei delas. Correto? Seguindo, então, nós temos outras manifestações artísticas. Nós temos a escultura, né? Que tem como elementos constitutivos as formas, os volumes, né? Objetos e texturas. A quinta manifestação artística é a arquitetura, né? Os espaços, que também a gente tem os volumes aí como elementos constitutivos. A sexta arte é a nossa, gente, aquela que nós amamos. Eu tô falando nós aqui, né? Como eu também incluída, a literatura. Qual é o material da literatura? A palavra. Isso mesmo, né? O elemento da literatura é a palavra, escrita e oral. A sétima arte, essa você já ouviu, é o cinema, que vai integrar elementos diversos, né? Elementos diversificados. E nós temos, né, a oitava arte, que é chamada fotografia. Seu elemento são as imagens, né, que captam naquele momento. Nona arte, histórias em quadrinhos. Você sabia que as histórias em quadrinhos, elas configuram a nona manifestação artística? Pois é. Qual o elemento constitutivo das histórias em quadrinhos dessa nona arte? As cores, as palavras, as imagens. E a décima arte, qual é? Jogos de vídeo, gente, né? E isso aí constitui a décima arte, que integra, né, que compõe a maioria dos elementos de outras artes, assim como o cinema, né, que é composto de vários elementos de outras artes. E a 11ª, considerada a 11ª manifestação artística, é a arte digital. Os seus elementos, né, integra artes gráficas, computadorizadas, né, e 3D, 2D e programação. Então, você sabia que essas são as manifestações artísticas? Já está sabendo agora, correto? Seguindo, então, nós vamos conhecer
os conceitos, os vários conceitos, as várias definições de literatura. Porque nós precisamos entender, quando estudamos, o que é o objeto do nosso estudo. Literatura é o quê? Você já ouviu essa palavra? Ah, literatura, eu sei o que é literatura. Então conceitua para mim. Enquanto você está conceituando aqui, eu já vou te explicar, né? Uma das primeiras definições de literatura é que é o uso estético da linguagem escrita. Quando se pensa em literatura, um dos primeiros pensamentos que vem é linguagem escrita, poema, né, um soneto. Então, é o uso estético, né, da beleza das palavras, né, o arranjo estético, a composição das palavras, formando um todo. Um segundo conceito, uma segunda definição de literatura, está correto esse conceito? Sim, está correto. Professora, tem um segundo conceito? Temos. Vamos conhecê-lo? Conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético pertencentes a um país, a uma época, a um gênero e etc. Então, essa definição também se aplica à literatura. Quando se pensa em literatura, também se pode pensar nesse conjunto das obras, né, literárias de uma determinada nação, como, por exemplo, a literatura brasileira. Um outro conceito de literatura, uma outra definição, arte de compor ou de escrever trabalhos artísticos em prosa, que é a escrita corrida, ou em verso, que pode ter rima ou não. Essa também é uma definição de literatura. Uma outra definição, e essa definição é bem antiga, já lá da Grécia, né? Quando Aristóteles, quando Sócrates, Platão, quando os antigos filósofos, eles estudavam a literatura e analisavam, né, os poemas as grandes epopeias, os textos narrativos. Então ele dizia que a literatura é o quê? É a arte que imita pela palavra. Por que imita? Porque, não é, tomava-se um fato da realidade e se recriava aquela realidade, então estava imitando pela palavra. Também a literatura pode ser definida como uma linguagem carregada de significados. E é verdade. A literatura, ela não tem aquele sentido só denotativo, referencial, literal. Ela tem sentidos conotativos. Uma palavra não significa só aquilo que está escrito lá. Tem outro significado, traz assim um monte de significados agregados. E, por último, literatura é, acima de tudo e de qualquer coisa, ficção, imaginação criadora. Ah, mas ela não nasce do nada, tá? Ela tem uma estrutura, ela tem um fundamento. Vamos conhecer mais? Vamos lá. Olha aí. Vamos definir agora o texto literário, o que é texto literário, o que é texto não literário, para você se situar melhor. Poder até reconhecer o que é um texto literário, o que é um texto não literário. Então, os textos literários são aqueles textos que têm uma função estética. A literatura não tem só uma função, nós vamos trabalhar isso hoje. Mas, inicialmente, os textos literários, eles se prestam para isso, né? Essa utilidade estética, não é? Para o gozo do espírito, da sua alma, o seu prazer intelectual. Eles se destinam, eles têm essa finalidade, não é? De quê? De entretenimento, não é? De apreciação do que é belo, da beleza, da arte, né? Da ficção, o entretenimento desses aspectos. Mas é só isso? Não. Quando nós estudarmos as funções, vocês vão ver. Mas, essencialmente, o texto literário, ele tem essa característica, essa função, não é? De trazer, constituir um texto, um sentido que se destina, antes de mais nada, antes de tudo, ao prazer estético, né? A contemplação do que é belo, da arte, da ficção, da imaginação, da invenção, da criatividade. Seguindo.
Os textos não literários, que você conhece muito bem, são os textos com função utilitária, com função referencial, com função denotativa. Por quê, professora? Porque eles servem, eles se prestam, eles têm a função de quê? Você já sabe, mas eu preciso te dizer. Eles têm a finalidade de quê? De informar, de convencer, de explicar, de ordenar. Eles trazem no seu bojo estas finalidades. Eles não se prestam, os textos não literários, eles não servem para o entretenimento, para a contemplação do belo, né? Do estético, da ficção. Não. Eles têm uma função prática, utilitária. E você se utiliza desses textos, né? Uma notícia de jornal, uma carta, né? Uma propaganda que vai te convencer. Esta aula que eu estou explicando para você, isso aqui é um texto não literário, não é? Um texto oral não literário. Isso ficou claro para vocês, amores? Ficou? Então, agora, nós vamos compreender as funções da literatura. Professora, a literatura tem função? Eu pensei que só servia para o entretenimento. Ela só tinha essa função da contemplação, do belo, do artístico. Tem essa função. Ela é uma das funções, mas tem outras. Então, a primeira função é exatamente essa, a função estética, que é gerar a admiração, a contemplação, o desfrute, o fruir pelo belo, pela harmonia, né? Pela estética. Segundo, é a função catártica. O que é a função catártica? Eu vou explicar um pouco mais, mas aqui eu já vou introduzindo para você. A função catártica, ela constitui aquele momento de liberar as emoções e os sentimentos que estão lá no seu eu. Então a literatura, ela se presta também para isso, para expurgar, para tirar de dentro de você alguns sentimentos. E você vai comprovar isso hoje. Terceira função é a função cognitiva. Como é que é isso, professora? A função cognitiva da literatura é exatamente aquela que transmite, e não só transmite, mas também constitui, constrói conhecimento. E eu dizia, quando eu falo para você que se apaixone pela literatura, que ame a literatura, porque a literatura nessa função cognitiva, faz você aprender história, filosofia, sociologia, política, economia, um mundo, um universo de outras disciplinas. E de uma forma tão especial, você poderá comprovar isso se você atender esse conselho que eu estou te dando. Comece a gostar da literatura? Vamos para outra função, a função político-social. Olha aí, gente. Essa função da literatura consiste em realizar a crítica social, a crítica política. Eu vou explanar um pouquinho mais, mas eu já vou dizendo, olha para a realidade, analisa e critica com a intenção de mudar a realidade. E a função lúdica tem exatamente, né, o interesse, a finalidade de entreter, de divertir, de relaxar, de envolver. Então, você percebeu que a literatura tem 5 funções, ou seja, a literatura, ela tem finalidades, ela serve. E, acima de tudo, gente, aquela função cognitiva, ela é importante, não está aqui à toa. É para formar um cidadão, sabe, com uma gama de conhecimento ímpar. A literatura te dá isso. Te apaixona pela literatura. Vamos conhecê-la uma por uma? Vamos lá? Olha aí. Então, a função estética, ela vai gerar essa admiração pelo belo, né? Que vai se relacionar ao emprego adequado, ao uso adequado de quê, meus amores? Da metrificação, do ritmo, das rimas, das figuras de linguagem. Lembre-se das figuras de linguagem, porque ela constitui a linguagem denotativa, esse mundo, esse universo de outros sentidos que a língua, que a palavra adquire lá na literatura. Da articulação dos personagens, da estruturação do enredo, não é? Entre outros elementos. Então, o poeta parnasiano Olavo Bilac, que foi um dos nossos maiores, né? Ele se esmerou, gente, pensem no esmero, né? Em utilizar uma perfeita técnica na arte literária. E expressou esse seu ideal. Esse poeta, ele cumpriu como ninguém essa função estética da linguagem.
né? Ele primou aí pela a estrutura do poema, com o ritmo, com a metrificação correta, certo? E tudo. E vamos adiante, então? Então, ele, né, um dos exemplares dessa métrica trabalhada do ritmo, das rimas, né, está num de seus poemas, correto? Então, nós vamos conhecer, né, um desses poemas desse grande escritor do parnasianismo brasileiro, o Olavo Bilac. Vamos conhecer agora? Vamos lá. Profissão de fé. Invejo Ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como Rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do Ourives, saia da oficina sem um defeito. E horas sem conto passo, mudo, o olhar atento a trabalhar, longe de tudo o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que tal ofício nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por ti servir, deusa serena, serena forma. Este poema expressa a função estética da literatura. Vamos conhecer outro? Vamos lá. Esse aqui também, gente, vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Do grande poeta português Luís Vaz de Camões. Eu vou ler aqui, você lê aí. Vamos pôr alma nisso? Vamos lá? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário em si é o mesmo amor? Olha, gente, do meu ponto de vista, ninguém definiu o amor tão bem assim quanto o grande Camões. Perceba, né, aí um mundo de figuras de linguagem, né, a linguagem conotativa, né, a definição do amor, as antíteses, os paradoxos que estão aí. Muito bem, vamos agora conhecer a função catártica da literatura. Vamos lá? Então, na literatura, nós vamos encontrar essa função catártica, né? Que é o quê? A catarse é um termo grego, né? Que se constitui numa espécie de descarga emocional. Então, o ser humano precisa descarregar seus sentimentos de alguma forma. A literatura pode se prestar para isso. Então, uma descarga emocional que provoca no leitor ou no escritor um certo alívio da tensão ou da ansiedade psicológica ou moral. Então, a catarse se dá exatamente porque quando o leitor ou o escritor vivencia essas emoções, essas tensões que são transmitidas pelos personagens nas narrativas, na prosa ou na poesia, tanto o escritor quanto o leitor estaria o quê? Descarregando as suas próprias tensões, os seus medos, as suas frustrações e, portanto, se libertando, se purificando dessas imagens negativas, dessas emoções negativas. Vamos conhecer o exemplo de um desses poemas, cuja função é catártica. Vamos lá. Cântico do Calvário. Fagundes Varela, um poeta romântico, ele escreveu, né, um poema. Vamos lá. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava.
apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste, crença, já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da aventura extinta. Dúbios achotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonhar que é morto. Essa é a função catártica. Que a poesia, que o poema provoca tanto no leitor quanto no escritor. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti a minha catarse aqui. Vamos para a próxima? A função cognitiva consiste em quê, meus amores? Consiste na aquisição, na promoção do conhecimento que você adquire através da literatura. Então, o escritor, ele tem uma percepção que é pessoal, que é muito individual, da sociedade, da realidade que o rodeia. E essa percepção, ela vai se chamar, ela é costumeiramente chamada de inspiração, de estalo, de insight, que impulsiona, né, esse estímulo do escritor. Então ele vai produzir uma literatura, uns textos que vão comunicar, que vão divulgar esse conhecimento, essa percepção, em que o sentimento e a razão vão se mesclar, vão se fundir. Vamos conhecer então um exemplo dessa literatura com a função cognitiva? Vamos lá. Os Lusíadas, do grande, né, poeta português. Vamos lá. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Cesse do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte anunciaram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Olha isso aí. O poeta, ele está, através dessa epopeia de Os Lusíadas, ele está trazendo o conhecimento das grandes navegações, das conquistas, dos heróis do povo lusitano. Ele está contando as glórias do povo lusitano. Está dizendo que o que a Grécia, o que Roma conseguiu é nada diante do que a nação portuguesa conseguiu. Vamos lá, gente, conhecer outra função, a função político-social. Vamos lá. Já quero você apaixonado pela literatura. Vamos lá, gente. Olha aí. Em que consiste essa função? Consiste em realizar crítica, análises críticas da sociedade, análises críticas políticos sociais. Então, a literatura, o texto literário, ele pode ter essa função de fazer uma análise, olhar a realidade, fazer um retrato dessa sociedade, dessa realidade, descrevendo, criticando, ironizando, satirizando os problemas da sociedade. Mas isso tem uma função, tá? Tem um objetivo, que é mudar a sociedade, criticá-la para mudar. Então, quando isso ocorre, nós vamos dizer que a literatura, ela é uma literatura engajada, ela é uma literatura que está a serviço da mudança da sociedade. Então, as questões sociopolíticas, as questões são retratadas e elas podem ser diversas, né? Várias temáticas, como racismo, a seca, a fome, a corrupção, a pobreza, o autoritarismo político, enfim. E diversas escolas da literatura brasileira, né, tiveram esse objetivo nas suas produções, conforme a gente pode ver os exemplos. Vamos lá? Olha aí. Nós tivemos Navio Negreiro,
de Castro Alves, no romantismo, nós tivemos o Cortiço de Aloysio Azevedo, eu queria tanto ler para vocês, mas o tempo não permite, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, no realismo, e Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vamos lá? Conhecer agora um Alto de Natal que traz exatamente esta função político-social, essa função de denúncia da realidade. Então, é um trecho de Morte e Vida Severina, em que o retirante Severino, é de Ariano Suassuna, ele assiste ao enterro de um trabalhador numa plantação de cana e vai ouvir o que os amigos que estão acompanhando o morto vão dizer, né? Que estão levando o morto, quero dizer, para a sua cova. Vamos lá? Essa cova em que estais, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. Você percebe a crítica social? É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho quer dizer largo, que estavas no mundo. Porque no mundo ele passa fome. Vamos lá. É uma cova grande para teu defunto parco, porém, mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás e para sempre na terra, que é aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não a meias. Como antes em terra alheia. Trabalharás uma terra da qual, além de senhor, serás homem de eito e trator. Trabalhando nesta terra, tu sozinho, tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora com o brim do Nordeste. Será de terra a tua derradeira camisa. Te veste como nunca... Será de terra a tua derradeira camisa. Te veste como nunca em vida. Será de terra a tua melhor camisa, te veste e ninguém cobiça. Terás de terra completo agora o teu fato era vestimenta. E pela primeira vez, sapato. E por último, nós temos a função lúdica da literatura, que tem exatamente a função de simplesmente te entreter, te divertir, te fazer sorrir, proporcionar a ti algum tipo de prazer, relaxamento, diversão. Amores da minha vida, agora que você aprendeu tudo, vamos então finalizar agora a nossa aula, né? Completamos aqui, espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Vamos lá? A sua aula continua no próximo vídeo.